Como a tulipa poderia ser uma rosa? De Victor G. Borges. Capítulo 1. No gigantesco bosque dos... Quase esqueci que me fora ordenado a não mencionar tal lugar. Em um bosque imenso e denso, em algum canto menosprezado deste nosso Brasil, uma sagui da espécie Calitre, deixe para lá. Deve ser mais conhecido como sagui dos tupos pretos ou, simplesmente, mico. Saltava de árvore em árvore, de forma majestosa, utilizando seu rabo de aproximadamente 34 centímetros, executava saltos e piruetas de tirar o fôlego. Óbvio, o fôlego humano, é claro. A jovem sagui? Bem, é pura presunção minha chamá-la de jovem, pois havia apenas 3 anos de idade. Não sei como isso funcionava para aqueles micos. Possuía uma estatura de aproximadamente 31 centímetros. Sua coloração era predominantemente cinza escuro, mas também havia pontinhos e manchas pretas espalhados por todo o corpo. Continha uma mancha branca em formato de losango no meio da testa. Porém, o que lhe chamaria a atenção seria a leve impressão de brilho que possuía o losango para aqueles que o contemplavam de longe. Devo advertir-lhes, para minha pessoa, não passava de mais um macaco. Sem pavor da morte, tentara escapar da tristeza se distanciando do grupo. Lançando-se de galho em galho, indo, de forma imprudente, para as proximidades do território dos micos leões dourados, não parara de pensar, mesmo sendo o seu objetivo esquecer de tudo. Esquecer de todas as emoções que a afetavam, esquecer o sentimento de futilidade, esquecer o labirinto que a deixava em pânico, esquecer seu estresse, seu chefe, seus medos, suas responsabilidades para com o grupo, esquecer tudo e todos. Quase adentrando o território de seus arquirrivais, ouviram só uma voz. Humanos estavam próximos. O que poderiam estar fazendo despertou a curiosidade da bela fêmea, que necessitava de distração. Devagar e com extremo cuidado, foram infiltrando-se nos galhos com as maiores folhas, à espera de fitar e ouvir a tal pessoa. Conseguiu alcançar um galho que a deixasse com uma visão panorâmica. Acomodara-se e observara o que ocorria ali. 3 jovens mulheres regozijavam-se sobre um pano florido, com frutas, bolos e vinhos. Encontravam-se sorrindo, mas logo tudo mudara. Desgraçado! Veja como deixaram meu rosto, disse a senhora esbelta que se encontrava sentada entre as 2 outras mulheres deitadas. Seu lindo rosto arredondado estava com uma marca que a fazia parecer uma vaca marcada no curral. Um roxo em um formato abstrato deixado pelo seu marido algumas noites antes. Desculpem-me, companheiras. Não quero lhes rasgar os ouvidos com tanta lamentação, mas não aguento. Não quero mais aguentar isso. Toda vez que eu olho, sinto náuseas. Casei porque disseram-me que seria estupendo. Entretanto, sabia que não seria. É estranho isto. Sinto como se tivessem me enganado, mas ao mesmo tempo sei que é mentira. Aquele cafajeste desdenha-me. Não pergunta como estou. Não faz nada por mim. Ignora-me convulsivamente. Não transa mais comigo e agora começar a bater-me. A senhora caíra aos prantos. Contudo, suas excepcionais amigas confortaram-na com abraços e palavras meigas. Adotando o pedido de uma das amigas, continue, linda, abra-se conosco. Ficaremos felizes de ver você feliz. A bela senhora, que é o que tudo indica chama-se Linda, seguiu falando abertamente para todos ao seu redor, as amigas, a fauna e a flora. Semana passada, em mais uma das minhas tentativas de reacender as chamas carnais, preparei-me apetitosamente com a total confiança que aquele seria o momento da virada. Nossa bela sagui contemplava tudo com os olhos arregalados, mais arregalados do que o normal. Sem piscar, sem se distrair com o forte vento, a pequena não havia de pestanejar por um único momento. Enroupei-me com uma lingerie vermelho vinho. Comprei os melhores vinhos e champanhes, até mesmo o cigarro que ele adora pitar. Ele entrou no quarto, olhou em volta, pegou o cigarro que estava sobre a cama e, enquanto acendia o cigarro, com um olhar displicente, disse-me: Talvez fosse legal se eu não estivesse cansado, dolorido e enraivecido por saber que tudo isso será pago com o meu dinheiro. Aproximou-se com um olhar de total desprezo, agarrara meus cabelos e, olhando no fundo dos meus olhos com um bufar alcoólico, completou: Eu não preciso de restos quando acabei de ter um banquete. Linda, determinada a não chorar, segurara firmemente a mão de sua amiga que estava à direita. Acima de tanta melancolia que exalava um forte odor de pena, a tristonha fêmea,
Apesar de desconhecer grande parte do que ali era dito, compadeceu-se de tamanho sofrimento. A tristeza é prevalente sob a luz do luar, e a beldade também. Pensara a sagui que também tentava a todo instante desvendar o desconhecido como lingerie, bufar alcoólico, ou o que aquele homem estaria querendo dizer com "eu não preciso de restos quando acabei de ter um banquete". Mas o desconhecimento não impedira a jovem de prender-se à conversação, não apenas por causa de meras palavras, mas sim por meros sentimentos. Entretanto, de uma maneira que nem mesmo a pequena sabia explicar, achou que tudo o que fora dito poderia ser familiar. Na verdade, isso era apenas ignorância provinda de achismo, porque o que realmente tornava tudo tão familiar era o sentimento de tristeza e de desespero. Nada mais, nada menos. "Eu estou perdida", afirmou Linda, fazendo um gesto para que nada fosse dito por suas companheiras, que se preparavam para arrazoar. "Mas desejo encontrar-me novamente." Linda, tentando pôr-se de pé, caíra de quatro em cima do pano florido, erguera-se com a ajuda de suas amigas e caminhara cambaleante por 4 metros, até que alcançara sua bolsa pendurada no galho de determinada árvore, e enfiara a mão à procura de algo. Uma flor branca, uma tulipa. Foi em uma noite como esta, há 20 anos atrás, que Carlos Andrade de Souza jogou todo o seu encanto em cima de uma ingênua donzela. Linda segurou a flor com extrema delicadeza e avançara em direção às jovens amigas. Abeirou-se, segurando uma flor branca e dizendo cordialidades. Pobre garota! Não estava informada que a beleza transformar-se-ia em iniquidades. A vida tem dessas coisas, pegadinhas que amarguram e embravecem alguns, mas, para os mais felizardos, tudo não passa de algo para rir no futuro. Neste momento, eu estou na primeira opção. Ludibriei-me a vida inteira pensando ser a segunda. Ainda espero um dia sê-la. Linda acariciou o rosto da donzela à direita e encarou a senhorita à esquerda. Uma pequenina pausa para contemplar as esculturas divinas. Nada precisou ser dito para que os sentimentos fossem entendidos. Menos para nossa Saguir, que, ao analisar tamanha afetividade, tomou a conclusão de ser apenas uma forma de cumprimento extremoso, o que não fazia sentido nem para ela, porque aquela pequena sagui já havia visto este cumprimento, contudo sempre por homens e mulheres, mas sua mente, até aquele momento, aceitou a torpe conclusão. "Eu preciso rir", berrou Linda. "Careço de amor. Minha mãe costumava dizer-me que quando você não tem o que deseja em determinado lugar, você deve buscar em outro. E é o que eu vou fazer. Eu mereço, não é?" Linda estava trêmula e ansiosa. De tal modo, as palavras saíram lentamente. "Quem poderia me julgar? O que eu posso fazer?" Aquela mulher nervosa e desconcertada começara a ser um contraste da mulher firme e confiante de palavras anteriores. "Não há uma maneira de mudar o que já passou, de mudar o que venho idealizando em minha mente. Fantasias indecentes ou decentes, eu não sei. Uma única lágrima escorreu do olho esquerdo de Linda, levando consigo o que restava de confiança. "É uma péssima ideia. Péssima, péssima. Como fui pensar em um acontecimento desses? Não deveria ter feito isso." Linda, cabisbaixa, segurando sua flor branca com a mão direita, afagava-a meigamente. "Assim como também não se deve pensar se a tulipa poderia ser uma rosa. A resposta é óbvia, é clara, é direta." A esbelta Linda parecia não conhecer as diferenças de uma flor e uma mente. Ao fazer uma comparação tão desleal e desonrosa para ambos os lados, onde dois seres singulares com diferentes complexidades são comparados como iguais, o polegar e o indicador de Linda abriram-se, soltando a flor que, com o auxílio do vento, pousara no caminho das duas damas que a pisoteara, para chegar à senhora cabrunhada, amassada por gigantes que precisavam, com urgência, proporcionar amores carnais e cuidados cordiais para a linda gigante definhada. A lua dirigiu-se do leste para o oeste, enquanto nossa jovem sagui observava a felicidade tomar conta de uma mulher que, pouco antes, estava um caco. Cada vez mais, com a lua seguindo para o oeste, nossa sagui tirava conclusões precipitadas de tal acontecimento. E, no fim, aquilo deu forças e novas imaginações a um ser ignorante, que não conhecia nada da natureza e, por conseguinte, tão pouco da vida.
Capítulo 2. Nossa bela sagui conseguiu regressar ao seu grupo, antes que o sol, ainda surgindo no leste, nascesse por completo. Ela correu e pulou, estava excitada pela descoberta, que em sua cabeça a deixaria muitíssimo feliz. Porém, aquela jovem não sabia ao certo o que é felicidade. No centro do bosque, ao lado oeste da lagoa, que dividia o local quase que no centro exato, o líder do grupo tentava fazer com que seu pequeno miquinho saboreasse uma mão d'água. Logo após, rejeitou por dezenas de vezes a uma súplica do filho. Contudo, cedeu aos pedidos do macaquinho que, aparentemente, desejava correr e rolar sobre a grama. Ao virar-se para trás, avistou, em meio às árvores, a nossa sagui abeirando-se. Aquele brilhoso losango era inconfundível. Apenas uma única sagui em todo o grupo o tinha. Maioral! Maioral! Exclamou a sagui saltitando alegremente. Preciso falar com... Não te exaltes, reprodutora, ordenou o maioral alternando a visão entre o filho e a pequena. Aproxime-se de seu gestor e, então, somente então, dirija-se a mim. O líder era bruto e, principalmente nos momentos de raiva, prezava pela tradição. Veja bem, vossos vassalos, ele não era maléfico, era apenas um animal, um mico preocupado com sua família que se compunha de vários membros mortos e novos, estes tentando suprir aqueles, um mico que prezava pela vida, mas que às vezes se esquecia de como tratá-la. Desculpe-me, maioral. Em um breve momento de felicidade, esquecer de tradições é algo normal para mim, mesmo sabendo que elas são tudo o que temos. Tudo bem. Diga-me, o que a deixaste tão bem-aventurada? Indagou o maioral, agora sentado na grama observando seu filho executar cambalhotas próximo à lagoa. Neste período complicado, realmente adoraria conhecer qualquer coisa que nos deixe tão entusiasmados quanto você. O maior mico do grupo, com aproximadamente 37 centímetros, sem contar os 35 da cauda, não apresentava a mínima sensibilidade. Alguns poderiam pronunciar que se trata apenas de um dos atributos de um bom líder, mas, particularmente, acho que dizer algo assim é tão somente arranhar a superfície que distingue um líder capacitado de um embromador. Maioral, te garanto que a felicidade que esbanjo é totalmente subjetiva, uma ilusão que abraça meu inconsciente de tal maneira e com tanta eficácia que me deixa em êxtase. A jovem reprodutora agachou-se ao lado de seu líder e tentou acariciá-lo. Entretanto, deixou para lá quando for afrontada por olhos esbravejantes. Aquelas palavras individualistas e, como se não bastasse, aquele toque incômodo deixaram o velho maioral inteiramente irritado e nossa sagui ainda menos entusiasmada. Da forma que eles apresentam, pode parecer que aqueles eram uns quaisquer um para o outro. Porém, acredite em mim quando lhes digo que eram grandes companheiros. Ao contrário do que tais palavras acima e abaixo fazem parecer, os dois micos tinham grande familiaridade. Nossa reprodutora, que perdera seu pai para a guerra territorial, fazendo-a, assim, um filhote bastardo, fora criada pelos cuidados de maioral e de sua mãe, que morrera de causas naturais 1 ano após seu nascimento. Tu deverias tentar expandir este êxtase com seus companheiros e com sua família. No entanto, de forma grosseira, em um momento de desgraça, você faz o total oposto proferindo palavras egoístas. Você poderia estar nos ajudando-me com todos estes companheiros, mas tu preferes guardar-te junto com todo este êxtase. A alegria recém-conquistada por nossa pequena transformou-se em esmorecimento. A postura avantajada voltara ao padrão, o molde de um mico retraído por predadores. Predadores ferozes que não a comem, mas sim encurralam-na de forma lenta e penosa, querendo guiá-la ao labirinto de caos que a fará se jogar do abismo. Pelo menos era assim que ela pensava, mas claramente ao pensar de uma jovem inocente. Eu achei e pensei que estes pensamentos são só meus, bem... Nossa reprodutora tentou explicar-se, mas, além de tropeçar na harmonia vocálica, fora cortada por palavras destruidoras de um líder carrancudo. Claro que os pensamentos pertencem apenas a você. Como poderia pertencer a terceiro se você nem tentou dividi-los com os demais? O maioral fitou a acolhida reprodutora, esperando por uma resposta que não chegou. Olhando-a mais calmamente, perceberam o mal que estava acarretando e, como alguém de certo saber, ele estava ciente de suas fraquezas e de estar passando por um mau momento. O pequeno líder encarou o espesso gramado,
Olhou para um lado, admirou o outro e avistou, ao longe, do outro lado da lagoa, sentados em um banco de concreto, um garotinho apontando para os patos no lago, ao lado do que pensara o líder de sua mãe. Maioral olhou para seu filho e lembrou que aquela pequena também era sua família. Então, o mico sentiu-se mal e lembrou-se de antigas palavras de velhos saguis. Família é a bênção que nos leva ao paraíso. Deixe-me dizer para ti, não sou nenhum sábio, sou velho, mas não sábio. Preciso pensar em como alimentar e afiançar a segurança de todos. E é isto. Esse é meu trabalho. O maioral olhou para nossa sagui e, claramente, gostaria de ter continuado a falar. Todavia, não apetecia perturbá-la com lamuras de um velho líder. Então, preferiu censurar-se. O pequeno líder estava naquele posto há algum tempo e, como é de nosso saber, porém desconhecido pela pequena sagui, os líderes possuem problemas em excesso. A pequena poderia não imaginar, já que se tratava de um mico que acabara de iniciar a vida de responsabilidades. No entanto, Maioral estava com problemas de tamanho imensurável. Tratar de um grupo com integrantes em excesso, 18 micos para ser exato, é algo para deixar qualquer um em um clima, desculpem-me o linguajar chulo, de merda. Imagine-se ter que cuidar dos planos para alimentar tantos saguis, uma boa parte deles com pouca estima, por conta de uma guerra interminável que deixara 4 mortos. Cuidar da segurança de reprodutoras e seus filhotes estressados e amedrontados, pelo perigo constante de serem mortos por inimigos. Ou ter que lidar com a autoestima de machos que deixam seus filhotes para o cuidado das fêmeas. Sim, ele deveria cuidar de tudo isso, e seu único companheiro, seu único ajudante era o velho Macróbio. O que estou tentando dizer, pequena reprodutora, é que tu não deves levar meus conselhos tão a sério. Eu não estou com cabeça para lidar com longos diálogos ou breves questionamentos. Tu bem sabes quem deve procurar para episódios como este. Maioral apontou para o noroeste, onde o velho mico Macróbio, não muito longe, estava devorando insetos no tronco de uma grande árvore. A desestabilizada reprodutora, antes de partir em direção ao velho Macróbio, pedira desculpas para o seu líder. Porém, nada mais fora dito. Devagar e cabisbaixa, a incerteza feroz, o olhar moribundo, o espírito trincado, coisas que uma mente destruída não consegue deter. E, Maioral, ao visualizar a pequena partindo com tanto sofrimento, sentiu-se mais triste e culpado, principalmente por saber que tantos outros se encontravam no mesmo estado. No entanto, havia algo diferente na nossa pequena sagui. Ela era mais jovem e, normalmente, os jovens ou descobrem o que todos querem descobrir, ou atrapalham todos a encontrar, ou, em vários casos, ambas opções. Deixe-me ver o que é isto. Um belo alimento, sim, claro que sim. Veja só esta coloração. Poucos bichinhos a possuem. É algo que nós temos que aproveitar. Trepado no tronco, de forma expressiva, Macróbio conversava consigo mesmo sobre como a larva encontrada era mais apetitosa do que todas as outras, pois sua coloração amarelada indicava velhice. E, de acordo com o velho, quanto mais velho, melhor. Não há como afirmar, todavia, o velho mico talvez estivesse apenas formando mais um argumento tolo para se vangloriar da sua idade. 12 anos para os saguis é como estar com um pé na cova e outro indo em direção a ela o mais depressa possível. Mas, como todos nós sabemos, o depressa dos velhos às vezes é lento. Bem, às vezes, digo, sempre. Macróbio, que falava sem parar, enfiou a larva na boca e começou a mastigá-la lentamente assim que avistara nossa reprodutora aproximando-se, claramente aflita. O velho Macróbio conhecia de sentimentos. Não era à toa que estava em segundo lugar na hierarquia daquele grupo de saguis, ganhando, assim, o título de Macróbio. Conhecedor de múltiplos fatos, aprendera tudo com base em suas observações. Desde a juventude, julgava esplendorosa as falações dos humanos, que, como sabemos, é o ser da sabedoria, pelo menos em sua ignorância quanto ao desconhecido. Olá! Brandou alegremente o velho, já iniciando sua tentativa de alegrá-la. O que tu queres de nós, reprodutora? Macróbio fez um biquinho e piscou o olho esquerdo ao perceber que a pergunta deixara nossa sagui ressentida. Era um mico alegre e de bem com a vida, e, ao contrário do maioral, tinha a sensibilidade necessária para ajudar os outros através da conversa. Ah, querida,
Bichos só se aproximam de velhos quando precisam de algo. Esse é um dos benefícios e malefícios de tornar-se idoso. Mas não se preocupe, não. Não tenho para onde ir e nada para fazer. O que poderia fazer um velho mais feliz do que dar conselhos para os mais jovens? Não sei, respondeu a pequena angustiada. Mas eu sei. Não há nada que nos faça sentir como um tipo de, sei lá, um chefe sabe tudo, do que aconselhar os mais jovens. Nós nos sentimos importantes. A reprodutora estava um pouco dispersa. Macróbio, querendo sua total atenção, começou a gesticular. Sim, da mesma maneira que os homens. E, como é de se imaginar, isso não é comum para os saguis. Você tem razão. Isso não está certo. Claro que nós vai perguntar. Então, Está falando comigo, Macróbio? Indagou a reprodutora, incerta do que ocorria ali. Alguém que fala com si mesmo ou é louco ou é solitário. Pensara. Desculpe-nos, querida. Nós queremos saber o que a deixaste tão desalegre. Talvez o chefe sabe tudo aqui tenha uma solução e acabe com tudo assim, ó. Macróbio tentara, miseravelmente, estalar os dedinhos de mico, mas acabou tendo que optar por um aplauso abafado e quase silencioso. O que você me diz? Você é muito persistente, velho. A pequena começara a ceder e sentir-se à vontade. Nós somos pequena, está vendo ali? Indagou o velho apontando para adolescentes, um pouco à frente, caminhando em meio às árvores. Nossa reprodutora consentiu com a cabeça e o velho continuara. Então, pequena estrela, aqueles jovens caminham por aqui um dia sim, outro não. Eles sempre passam deixando alimentos para os animais da área. No início, dizíamos que humanos amáveis, pessoas de bom coração. Comíamos vários alimentos diferenciados e gostávamos muito, pequena, mas aquilo era apenas um pré-agrado que servia para fechar nossos olhos e fazer-nos debandar para a confiança tola. Nossa reprodutora começara a prestar atenção e a envolver-se com Macróbio. O velho estava usando uma das suas estratégias de velho. Então, ocorreu que, em um certo dia, vários animais deste lado do lago começaram a falecer de uma forma bastante dolorosa. Pássaros caíam das árvores, patos morriam na beira do lago, cachorros da proximidade se deitavam sobre a grama gemendo de dor, e saguis, nossos saguis, irmãos do passado, gritavam e gritavam no meio da noite de uma forma que beirava a loucura. Sabe o que houve, pequena estrela? A jovem apenas fez um gesto, respondendo que não. Pois bem, humanos jovens, os mesmos que nos alimentavam, estavam envenenando as comidas. A pequena sagui ficara surpresa com tanta maldade. Obviamente ela sabia o que era um envenenamento, contudo, devido à sua idade, desconhecia esta história. Isso porque o maioral acreditava que todos os saguis necessitavam estar preparados e espertos. Porém, ele também dizia que se aquela história fosse contada aos jovens, poderia haver uma histeria coletiva de micos perturbados e desorientados. O velho Macróbio discordava completamente. Este acreditava que todos, independentemente da idade, deveriam estar preparados, e diversas vezes debateu com seu líder sobre este pensamento, que, segundo o velho, tentar esconder problemas existentes é apenas uma forma chula de não resolver problemas graves. Na mente de nossa sagui, aquela história estava sendo contada para deixá-la mais feliz. Então, quando ouviu sobre envenenamento e mortes, perdeu-se completamente. Que história triste. Por que alguém faria isso? Não faz sentido. Não tem por que tal acontecimento. Ficara angustiada, todavia, o velho tinha um plano. Pequena, eu lhe apontei aqueles jovens por mero motivo de imaginação, para que você imaginasse claramente. Porém, a verdade é que os humanos que fizeram isso não eram apenas alguns, uns aqui e outros ali. Não. Esse caso de envenenamento coletivo, como os próprios humanos chamaram na época, foi quando eu descobri o que era o envenenamento. Depois deste caso, sentada em uma árvore como esta, refleti e percebi que anteriormente vários outros animais também morreram de formas semelhantes. Entende, pequena estrela? Não foi a primeira vez que isto aconteceu, nem a última. A pequena sagui tentara falar. Provavelmente faria mais perguntas, inquirições seguidas por indagações. Porém,
Principiando com as respostas das perguntas não respondidas, o velho não a permitiu prosseguir. Essas coisas acontecem a todo instante. Nosso problema não está somente lá. Macróbio apontou para o leste, fazendo referência aos inimigos que vivem por lá. Também temos inimigos por aqui. Eu te contei sobre isso para que você perceba o quão intensamente a morte nos cerca. E por isso não há tempo para lamúrias ou censuras. Imagine-se morrer triste e sozinha. Deve ser horrível. A escolha é sua, pequena. Você pode compartilhar a dor para que ela seja menor ou juntar-se aos impetuosos degenerados lastimosos. É inútil procurar sentido em tais atos, é o que alguns dizem, mas eu acredito que estão errados. Procurar sentido é o que nos faz ser criaturas dessemelhantes. Eu não consigo responder sua pergunta. Não sei o porquê de humanos fazerem isso. No entanto, eu tenho algumas teorias. Alguns podem ser más por natureza. Alguns podem ser obrigados. Outros podem ter aprendido a arte da maldade, se é que podemos falar assim. Eu cheguei à conclusão de que todos, não apenas os humanos daquele caso, mas sim todos que já fizeram algo semelhante, são criaturas infelizes por precisarem contemplar a ruína alheia. A nossa reprodutora fez uma pausa, olhou para todas as direções e decidiu falar algumas coisas, revelar alguns sentimentos, mas, inicialmente, de forma desfalcada. Não sei. Talvez seja tudo ou nada. Eu sinto que não me encontro, que, sei lá. Ela tentou se expressar, explicar-se. Contudo, como podemos ver, trazia pouco esclarecimento. Entretanto, o velho Macróbio não precisara de mais para ter o veredito de quais emoções cercavam-na. Tristeza, desesperança, incerteza, certa apatia consigo mesma. Mesmo assim, ainda carecia de informações para formular um conselho e, infelizmente, a jovem não cederia facilmente. Solte a mente, querida, Pediu o velho. Deixe-a lhe mostrar o que te incomoda, contudo, de forma alguma, não proíba as palavras de saírem por sua boca. O velho tentava, mas a pequena não cedia. Entretanto, Macróbio sabia mais histórias. Há muitas e muitas luas, um pequenino mico, em mais uma de suas fugas pela descoberta, infiltrou-se na casa do bosque. O velho estava referindo-se ao centro de observação, construção pequena, em formato retangular, que se encontrava ao leste do lago, o lado proibido. Aquele jovem estava dentro da casa, mas ninguém o enxergava. O pequeno, após saltar de um galho para cima do telhado, entrou por um buraco suficientemente grande para o seu pequenino tamanho. No fim, foi parar em um lugar escuro, onde a única claridade surgia de um furo. Instintivamente, o jovem olhou através deste e viu humanos sentados, conversando e alimentando-se. O jovem não conseguira encontrar uma saída. Sua única opção foi sentar-se, olhar pelo pequeno buraco e observar. Em determinado momento, algum daqueles homens começou a citar uma historieta antiga, e o pequeno mico ouviu tudo. A história expunha 3 homens do século XVI. Havia um pedreiro, um metalúrgico e um jardineiro. O pedreiro, pelo que o jovem entendera, era um homem que construía casas e deveria construir a maior das casas, uma fortaleza. O metalúrgico era um homem que construía portas incrivelmente fortes e deveria construir a maior das portas. Esta deveria ser a mais resistente e pesada. O jardineiro era o homem que cuidava das folhas, cabendo-lhes levar as grandes árvores e plantas. Plantá-las ia dentro da fortaleza, que seria construída pelo pedreiro. Mas grandes problemas começaram a abrolhar. O primeiro a desestabilizar-se foi o pedreiro. Não conseguia edificar uma fortaleza sozinho. Os muros deveriam ser enormes, a casa deveria ser gigantesca, e tudo isso não poderia ser feito por uma única pessoa. Então, o homem sentou-se em uma cadeira e lá ficou proferindo bestialidades e choramingando. O segundo homem, o metalúrgico, começou a construir a gigantesca porta. Mas tudo ficou muito difícil. A grande porta estava cada vez mais pesada e com mais dificuldades harmoniosas aparecendo, logo o homem uniu-se ao pedreiro e, unidos, mais palavrões foram proferidos. Tão somente sobrou o jardineiro. Obviamente não conseguiram puxar as árvores, acredito eu. Desta forma, 3 homens uniram-se em um coral de bestialidades e choramingando até o fim. E o que houve? Indagou nossa reprodutora após alguns segundos de espera. Os 3 homens morreram, pequena estrela. Não, estou perguntando sobre o mico. Você disse que ele não conseguiu sair. O pequenininho era eu. Não tinha como sair e fiquei preso por muito tempo.
Até que, não aguentando mais, comecei a fazer barulhos e os humanos do parque me resgataram. O que significa século XVI? Minha pequena, sabe? Eu levei muito tempo para entender tudo o que eu vira naquela casa. Como eu disse, era muito jovem. E naquele período os micos não eram tão inteligentes como hoje. Observávamos muito pouco. Mas as coisas mudaram e eu fiz várias descobertas. Porém, até hoje tento imaginar o que seria esse tal de século XVI. Macróbio percebera o interesse nos olhos da pequena. Ela havia cedido. Veja, pequena, eu preciso compreender o que você tem. De outra forma, não há como te ajudar e apenas consigo se não houver censura. Talvez 2 minutos de silêncio depois, após nossa Sagui olhar profundamente para si, rememorando aquela personagem, o velho mico tranquilo e dedicado, que sempre esteve ao seu lado, um ser de extrema força de vontade e cuidado. Nossa reprodutora, sem a menor coragem de olhar diretamente para o velho, começou a falar. Acho que não consigo me sentir bem, sentir-me viva e... Não sei dizer de quem é a culpa, minha deve ser, mas prefiro acreditar que seja dos outros. Que outros? Indagou Macróbio. Não sei, talvez o maioral e... não sei. Esse embate que nunca acaba, companheiros morrendo dramaticamente, o grupo é feito de saguis quaisquer. Quem eu conheço aqui? Você, o maioral e algumas outras reprodutoras. Eu tenho medo de conhecer os recém-chegados, medo de sermos destruídos. Como podemos viver assim? Por que não vamos para outro território? Eu sou uma reprodutora agora, como vou cuidar de minha linhagem? Como posso ter uma linhagem? Entende? Agir naturalmente. Como agir naturalmente se a qualquer momento posso apanhar até a morte? Macróbio sentira o peso de um desabafo tão sentimental. Todos os dias ele lidava com desabafos quase como este. Quase. Pois havia algo totalmente peculiar nas falas de nossa reprodutora. A evidente falta de não estar ciente no que a deixava feliz. Todos os outros saguis procuravam não uma resposta do porquê estarem passando por aquilo, ou uma forma de sentir-se feliz, mas sim, eles procuravam uma maneira de se ficar mais feliz em meio à disputa. Nesses casos descritos, nossa sagui era a única que estava incerta sobre tudo, absolutamente tudo. Algo dessa magnitude era inédito para o velho, um bicho de 12 anos que nunca havia presenciado tanto sentimentalismo melancólico. No entanto, ele sabia de algo. Tanta sentimentalidade poderia ser uma pena de morte no avassalador conflito. E o velho mico, ao deparar-se com um tamanho problema, deliberadamente havia de escolher entre a grande melancolia de nossa reprodutora ou a melancolia coletiva. Era nada sugestivo e muito evidente. A sagui necessitava não apenas de palavras confortadoras, mas também conforto consigo mesma, e isso é algo que leva tempo. O velho, naquele momento, decidiu por uma estratégia mais estagnada. A estratégia que, em seu raciocínio, a curto prazo funcionaria. Assim ele poderia ter um pequeno momento para pensar nos outros problemas do grupo. Problemas mais graves. Sem eufemismos, poderíamos dizer que ele escolhera pela famosíssima estratégia. Cuidarei mais tarde. Assim sendo, a pequena sagui recebeu histórias com bons aprendizados, bons conselhos e palavras de relativo conforto. Contudo, com a interpretação errônea de uma pessoa desestabilizada, nada disso funcionaria muito bem. Veja, querida estrela, em momentos como este, momentos cruciais para sobreviver, momentos no qual nos deparamos com a possível extinção, preste bastante atenção. Não estou se referindo à minha, não à sua, mas sim à nossa extinção. Como espécie, devemos nos manter unidos e com a cabeça em pé. Alertou Macróbio, delicadamente aumentando o tom de voz, tentando implantar aquelas palavras na mente de nossa sagui. Quando perdemos a cabeça, quebrando o espírito e esquecendo-se da sensatez, começamos a agir totalmente por impulsividade e, sendo conduzidos por tal modo de ação, arruinamos a nossa visão. Uma visão turva não é nada bom quando deve-se trilhar algum caminho. O corredor de agulhas venenosas pode facilmente nos parecer curtos espinhos. Nossa sagui olhara no fundo dos olhos do velho Macróbio, completamente desorientada e surpresa. Muito mais do que antes, perguntara-lhe: Você deve ter razão, mas como posso desistir de passar pelas agulhas venenosas? Se não consigo avistar outro caminho, devo continuar estagnada? Parar na escuridão e ficar à mercê de fantasmas mentais que me dizem as mais ferozes palavras de destruição? Jovem, tudo o que deves fazer é procurar. Falara meigamente Macróbio. Antes de seus pés serem atravessados por grossas agulhas, que a fará ter convulsões, sinta-se à vontade para procurar.
Sempre há um de certo agrado ou, na forma ínfima, um que o final valha mais que a dura travessia. Como encontrá-lo? Quem? Apressou-se o velho. O caminho que me deixe bem... aqui. Gentilmente posicionou o indicador direito sobre o peito esquerdo. Entretanto, Macróbio carinhosamente pegara na mão de nossa sagui e a elevara até estar apontando para a mente. Nós estamos à disposição, pequena estrela, e não aceitaremos que espectros, seja lá do que for, apossem-se de tua mente. Mas você precisa levantar-se e pôr a vitalidade à frente novamente. A outro modo, agarrar-se-ia às minhas costas. E como já estou velho, não conseguiria aguentar por muito tempo. Acabaríamos nós três sendo lançados às trevas. Suas palavras deixam-me mais confiante. Acho que vou seguir o conselho do maioral e permitir que todas as ideias que circundam a minha cabeça desbravem a realidade, dividindo-as com os demais. O velho Macróbio ofereceu um leve sorriso, consentiu com a cabeça, realmente alegrando-se com a atitude da sagui. Porém, antes de nossa sagui despedir-se e voltar-se a saltar de galho em galho, indo ao encontro das parceiras reprodutoras, o velho sagui pensara: provavelmente haverá loucuras. Nós devemos preparar-nos para acalmar não as trevas, mas sim o maioral. Capítulo 3. Próximas, porém espalhadas em vários galhos da mesma árvore, 4 reprodutoras conversavam sobre os conflitos. Tentando aproveitar-se de um momento de total distração para com o mundo em volta, nossa reprodutora chegara subitamente ao encontro das demais, a fim de alarmá-las. No entanto, presumindo erroneamente a verdadeira condição das reprodutoras, nossa sagui ficara admirada ao saber que todas já estavam à sua espera. Quase esquecera-me de alertá-los. Tudo que vós, vassalos, lereis neste capítulo é um pequeno resumo do verdadeiro bate-papo. O real é extremamente extenso. Bem coisa de fêmea, não é? Onde estão as outras? Indagou nossa sagui, em determinado momento da conversa, referindo-se às recém-chegadas ao grupo. Escutei-as dizendo que estavam prestes a se reunirem com o maioral. Respondeu uma das fêmeas. Sou totalmente incapaz de dizer-vos qual das 4, porém gosto de imaginar que for alguma sagui velhota e gordinha, cuja maior felicidade de sua existência seja disseminar a vida alheia para os semelhantes, sempre à espera da grande notícia para ter o seu momento de glória. Não queirais saber o porquê, apenas se contente em concordar comigo que estes seres são abusados. Poderei, dizer que com o quê? Cada vez mais gaguejando e enrolando, as palavras dissolveram-se e tudo que saíra da boca da jovem sagui fora ruídos inaudíveis. O seu olhar envergonhado fizera com que todas as outras tentassem sorrir megamente, consequentemente, oferecendo a nossa sagui maior ânimo para dizer o que ansiava. Eu sei que venho me comportando de forma grosseira e desanimada. Nossa sagui, desviando o olhar para baixo, respirando lentamente e acariciando com a ponta do dedo seu losango branco, descobriu uma forma de começar a falar. Eu ouço vocês, todas vocês falando a meu respeito, tentando descobrir o que me afeta. Vocês exibem dons para contar histórias quando imaginam contos ordinários e fantásticos sobre mim. Não falem nada. Alguma reprodutora tentara retorquí-la, porém fora desencorajada a continuar. Não quero novas historietas do porquê estarem fazendo isso. Eu quero apenas que me escutem. Nossa jovem sagui colocara em sua cabeça que todas as suas companheiras, tanto as antigas quanto as novas, segredavam sobre a sua atitude desarmoniosa. Porém, como já foi explicado, esse desânimo era coletivo e ninguém estava, realmente, preocupando-se a dar atenção a qualquer outro. Tudo o que aquelas reprodutoras faziam era falar e falar de seu mal-estar, sem nenhuma verdadeira preocupação com o semelhante, porque, assim como a pequena reprodutora, todas ali pensavam ser o núcleo do mundo e, indubitavelmente, todos se interessam pelo centro. Venho tentando descobrir a felicidade. Venho tentando descobrir a razão e venho tentando descobrir a vida. Neste exato momento estou aqui, pensando no que irei dizer em alguns segundos no futuro, mas garanto que será algo útil. Acho que estou perto, eu devo estar perto de redescobrir a felicidade que trará a razão diante de meus olhos, para que me sinta viva novamente. Mas preciso do apoio, do carinho, do amor de vocês. As reprodutoras olharam-na bem nos olhos e enxergaram o sentimento. Ouso-me mais, das que estavam ali,
Talvez 2 esqueceram o seu ego e sentiram a emoção familiar subir pela espinha, trazendo consigo o frio sentimento de uma possível perda. Vós entendestes? Não a perda da própria vida, mas a do semelhante, aquela tal compaixão. O frio sentimento que cobre por um milissegundo a esperança, fazendo-nos lembrar de que um dia todos aqueles que amamos irão sucumbir diante da expurgadora amante da vida. Este sentimento hediondo, porém verdadeiro, que nos deixa acabrunhados e nos faz parecer nus diante do espelho da verdade, faz-nos escutar as vozes interiores, sentindo cada vez mais impotência, sendo nocauteados com o fato de que não conseguiremos resguardar a vida dos nossos amores para sempre. Depois há o momento refratário, quando escutamos a parte positiva de nossos miolos e lembramos que tudo acabará bem se vivermos felizes e juntos, aproveitando estes amados. No entanto, às vezes não aproveitamos. Às vezes, escolhemos o caminho simples que terminará tragicamente, porque no momento aquilo parece fácil e não enxergamos em longa escala. Assim, no fim, perdemos tudo. Uma das escolhas que nos torna ignorantes e nos faz lembrar de como somos falhos. Ao não conseguir olhar para o futuro com base no passado e filtrando o presente, não distinguimos as milhares de linhas que formam a complexidade da vida e do mundo. Escolhemos o presente fácil sem olhar para o longo e difícil futuro, sendo que poderíamos escolher o presente difícil para ter, a longo prazo, o futuro fácil. É claro que iremos te ajudar, querida. Todas estamos ansiosas e entristecidas por causa do ambiente melancólico e sangrento. Talvez você nos ajude tanto quanto queremos te ajudar. Disse uma das reprodutoras que ficara tocada. Os pequeninos ombros caídos reergueram-se lentamente. O olhar morto revertera-se em vivacidade viril. A chama apagada reacendeu-se em uma gigantesca explosão e o corpo dormente revirara-se em excitação. A confiança fora mais uma vez reconquistada. Porém, desta vez, ela não seria mais perdida por um dia e meio. Minha mãe costumava me dizer que quando você não tem o que deseja em um determinado lugar, deve-se buscar em outro. E é o que vamos fazer. A gente merece, não é? Se não estamos felizes, temos o direito e o dever de tentar de tudo para alcançar a grande felicidade. Como poderíamos viver tristes? Para que viver tristes se tudo o que precisamos está por aí? É só sair e encontrar. Devemos compartilhar nossas alegrias para que todos também fiquem sorridentes. Devemos nos unir para combater a tristeza e construir a fortaleza da felicidade, com grandes portas que resistirão contra a solidão e muitas plantas que soltarão aromas de vivacidade. Eu quero que vocês me ajudem a encontrar nossa alegria. E com este discurso imaginado, estruturado e reestruturado durante todo o trajeto entre um velho sagui e jovens reprodutoras, nossa pequena iniciara sua tentativa de convencer fêmeas desiludidas, melancólicas, desesperadas, sem rumo e sem confiança, a fazerem o inusitado e com a confirmação que no fim tudo seria perfeito. O pensamento frouxo e incerto, ornamentado com grande confiança de quem acha que o incerto é certo, é uma das maiores causas de sofrimento, terror, desgraça, ilusão e, pouquíssimas vezes, felicidade. Podereis dizer-me, lacaios, que para aqueles que desconhecem o certo, o enfrentamento burro para com o que é incerto é necessário. Digo-vos que de certo modo estão corretos, mas é sempre bom frisarmos. Corpo sem cérebro é desperdício, e cérebro sem corpo é ineficácia. Capítulo 4. Nossa sagui encontrava-se de ponta cabeça e pendurada pela cauda, em algum canto afastado de seu grupo. Passou-se o tempo. A confiança desvairou-se novamente e nossa reprodutora tentara identificar o erro cometido. Como posso sentir aflição depois de fazer o que desejava? Indagou-se. Sentimentos turvos desestabilizavam novamente a pequena, que a todo modo tentava convencer a si mesma que todos os novos infortúnios não era de sua responsabilidade, mas sim das outras saguis, ou da própria natureza. É interessante, vassalos, como o simples repassar de culpa elimina grandes preocupações de um ser sem consciência. Porém, nossa sagui, mesmo desestabilizada, sempre tivera a mínima consciência, ao menos tentara ter. Culpas repassadas formam espíritos más e espíritos bons, assim como os grandes heróis íntegros que jamais falham e os malignos vilões que são a definição de maldade. Dessa maneira, é dividida a culpa e todos não se importam de praticar maniqueísmo,
pois é mais fácil descrever o certo e errado do que toda a verdadeira complexidade. Após aquela reunião grupal exclusiva para fêmeas, emoções densas colocaram abaixo todos os novos sentimentos de felicidade. Antes de começar a descrever a nova luta emocional, é cabível acrescentar alguns fatos sobre a reunião grupal. Em primeiro, segundo e terceiro lugar, fora algo horrível para todas as envolvidas. Não houve real sentimento e nenhuma delas sabia como se comportar. Logicamente, tal sentimento que as saguis tentaram seguir, com base na relação humana presenciada pela nossa reprodutora, não fora consentido nem pelo corpo nem pela mente. Elas estavam cientes que aquele comportamento não era comum em sua espécie. No entanto, não havia qualquer certeza se era algo impossível de realizar. Se saguis pudessem chorar, arrisco-me a dizer que, naquele momento, a pequena choraria. As lembranças do que havia acontecido deixavam-na envergonhada, mas o que realmente a incomodava era não ter certeza do porquê. Quando tudo chegou ao limite, adveio o constrangimento final. Ela olhou para os olhos enfurecidos, entristecidos e envergonhados das demais e percebeu que tudo aquilo fora um erro sem precedentes. Porém, sua mente embaralhou-se e acabou polarizada, com um lado dizendo que não havia erros e que tudo era culpa dos outros ou da asquerosa natureza. Em contraponto, o outro lado dizia que era a prova imperativa para entender de uma vez por todas que aquilo não fazia parte de sua natureza, muito menos de sua felicidade. E todos esses pensamentos ergueram grandes questões. Mas apenas o que é natural pode me fazer feliz? E se não sou feliz, então não conheço minha própria natureza? Mas como isso é possível? Algo tão contraditório quanto um ser que nasceu, vive e a qualquer momento poderá morrer? Não estar ciente do que é, do que pode ser ou do que deve ser. Pensou a pequena sagui, estando muito perto de trocar o debate pela simples autodepreciação. Tudo o que eu disse foi o mesmo que nada. Tudo o que concebi foi nada. Para que serviu um discurso tão bem pensado? Apenas para acabar não apenas com uma, mas com 5 saguis. Eu fiz o que me mandaram, fiz o que ouvi, fiz o que vi, mas nada adiantou. Eu sou o problema? Um ser tão descartável que não consegue nem mesmo colocar em prática os conselhos mais sábios? Ou os conselhos serviram como provas para demonstrar minhas ações falhas? Mas o que é preciso fazer? Nada, tudo. Ainda tenho opções ou tudo se acabou graças às minhas atitudes? Aquela pequena e singular sagui não conseguia pensar além de sua própria derrota. A desestabilizada criatura não percebia que daquela forma, com aqueles destruidores pensamentos, tudo o que realmente conseguiria era tornar-se uma fêmea chorando e caindo do precipício, indo em direção ao mar de horrores, criados para si própria com mensagens fictícias de como poderia ter sido o que nunca foi, atraindo para si tubarões famintos por medo, que a devorará lentamente utilizando de um artefato extremamente conhecido e muito utilizado, a pena de si próprio. Este perigoso artefato corrompe a mente e fere o espírito, deixando-nos de joelhos em frente à própria imagem e fazendo-nos desviar o olhar quando nos deparamos com a nossa própria face. O embate acalorado esgotou nosso sagui. A autodesvalorização causara grande sofrimento, porém, no fim, a pequena decidira realmente pelo diálogo consigo mesma, até tomar a decisão final. Pobrezinha, ainda não havia entendido. Como ela poderia tomar a decisão final se quase não havia conseguido tomar a inicial? Todos nós sabemos que algumas pessoas neste mundo têm a confiança, a força de vontade e a vivacidade para serem autodidatas. Contudo, não devemos enganar os terceiros que desejam, mas não conseguem atingir essa força de espírito. Todos precisamos de mestres. Apenas um forma pessoas medíocres. Apesar disso, o que faz a diferença é como você necessita desse mestre. A maioria, para que realmente haja uma transformação, precisa de um tempo integral, que seja claro e objetivo. A centenas de metros, outra reprodutora arrependida, envergonhada e enraivecida pela mentira de prazer e felicidade sem igual, despejara seu ódio, mesmo envergonhada, contando ao maioral tudo o que acontecera algumas horas antes. É claro, culpando totalmente nossa penosa sagui de tufos pretos.
Foi isso. Eu pensei que iríamos apenas conversar, mas quando cheguei lá, ela ficou me pressionando e dizendo que era o certo. Disse meias verdades a reprodutora enraivecida. Maioral, para encerrar a conversa infetuosa, lentamente levantara sua mão, fazendo um gesto claro e de fácil compreensão, seguido de um repentino virar de costas. Estava claro que a reprodutora deveria retirar-se. Sentado sobre uma certa rocha, no meio do denso bosque, 2 olhos apáticos, seus olhos, encaravam a paisagem à sua frente. Árvores com grossos troncos, longos galhos carregados com imensa folhagem verde e pequenos pássaros de todas as cores sobrevoando o local. Em segundo plano, porém, o grande responsável pelo reluzir das cores, o sombreamento e a fosforescência no primeiro plano, o sol estava a se pôr no oeste. Ao fundo, vindo do leste, Macróbio caminhava em direção ao seu líder após ser procurado por uma outra reprodutora, que buscava por alívio mental. E, mais ao fundo, quase que apenas um ponto saltitante entre as árvores, a reprodutora, que desabafara e mentira para o maioral, ia-se embora. Ao olhar para trás, encarando diretamente o velho Macróbio, o maioral percebera que o velho já estava ciente, então simplesmente começara a falar. Explica-me, o que devo dizer para acalmar a multidão que em pouco tempo se perguntará o destino das reprodutoras imaculadas? Em primeiro lugar, achamos que elas já eram imaculadas. Em segundo, nós recomendamos uma abordagem calma e confiante, digna de um grande líder, que explicará o deslize de jovens imaturas que estavam procurando a maturidade. Explicou tranquilamente o velho Macróbio. Como poderei convencer a todos de algo que nem eu estou convencido, algo inédito e peculiar? Indagou cabisbaixo o maioral. A peculiaridade é algo interessante e o inédito é sempre surpreendente. Você não deve sentir tamanha incerteza. Você é um líder. Não deve aceitar que ninguém o veja assim. É de dar pena. É de dar pena. A velha estratégia do velho para retirar seu líder do desânimo. Um líder orgulhoso e confiante, até mesmo nos momentos de reclusão, ainda guarda certa honra. E nada é mais desonroso do que um "você me dá pena". Líderes bons não causam pena. Líderes bons sobrepujam a pena. Rugiu o líder desorientado de uma forma tão ridícula e aguda que o próprio percebera sua situação. Isto só me causa mais pena. Erga-se em sua própria desistência, sufocando os males do passado. Lembra-te disso? Lembro. Então por que ainda vejo desorientação em teus olhos? Porque também lembro de irmãos mortos, de um grupo petrificado de medo e encoberto por desestabilização. Contudo, você está certo. Esta postura não é exemplar. Nós sabemos que você sabe. Você é um ótimo líder. Mas o que tudo isso adianta se você ainda está exalando pena? Uma criatura de seu porte não tem tempo para isso. Seus olhos precisam reverberar fogo. Você precisa ser o exemplo que todos querem seguir. E, bem que é verdade, do jeito que as coisas estão, você quer que eles sigam um frouxo abatido ou um guerreiro vívido? O semblante de maioral gradativamente reergueu-se em uma cascata de confiança. O velho continuou. Diga para nós, maioral, o momento é feliz? O velho Macróbio esperou por resposta. Entretanto, tudo que recebera foi um olhar de relance. Eu acho que você não entendeu. Maioral, o momento é feliz? O líder balançou a pequenina cabeça e Macróbio continuou sua indagação. Você sabe o que se deve fazer para que ele se torne feliz? Proteger os irmãos. Respondeu com voz áspera. Exato. Confirmou o velho que, como é claramente perceptível, falava friamente para colocá-lo no lugar. Este é um grave problema, principalmente se olharmos para o momento. Mas nós 3 o resolveremos, pois, como você sabe, o nosso lugar é perto da nossa família. Levante e vá fazer o seu trabalho. Macróbio foi interrompido pela voz forte e renovada de seu líder. Não me levantarei. Ficarei à espera da jovem que há de vir me procurar, e falar-lhe-ei o que é preciso ser dito. Rugiu com toda a força o pequeno, mas furioso mico. Faça seu trabalho, maioral, mas estaremos por perto para fazer o nosso. Cada um faz seu papel de acordo com sua natureza.
O velho deu meia volta, escalou uma árvore e escondera-se atrás das folhagens. Capítulo 5. Nossa reprodutora decidira, em seu acalorado debate, que deveria falar com o Macróbio e logo depois com o Maioral. Com total falta de tranquilidade, porém pensativa a cada salto, foi em direção ao seu grupo. Pulando de árvore em árvore, lembrava-se de como seu melhor discurso já feito causara apenas discórdia. Agarrando-se em troncos e galhos, ela pressentia a vergonha bufar em seu cangote. Saltando desgrenhadamente, de uma forma que lhes faria pensar o pior, o calor e o formigamento tomavam posse de seu pequeno corpo. A pequena, aproximando-se lentamente, de uma distância que considerou segura, visualizou vários membros de seu grupo unidos em um círculo. Eles discutiam algo inaudível, mas previsível, e aquela fora a única vez que pensara corretamente ser o centro da conversa de terceiros. Porém, nossa reprodutora percebera que o Maioral e o Macróbio não estavam presentes. Então, quase instintivamente, a nossa desorientada seguira à esquerda, em direção ao lago, o local preferido do líder, e procurara, até que, ao longe, em meio às árvores, avistara o Maioral. Ela correu, pulou, acelerou e freou, mas mesmo desviando de seu plano original, a jovem não se sentia livre para continuar a procurar. Era melhor uma bronca de quem ela amava do que os olhares carnívoros daqueles que ela desconhecia. Maioral ainda estava sentado naquela mesma pedra. A única diferença é que o sol já havia se deitado por completo, cedendo seu lugar à divina lua. Quando nossa sagui chegara perto de seu líder, ouvira algo balbuciar em sua mente. Ouviste o meu clamor? É o clamor que pede desistência. Está na hora de ouvir-me, a razão. Quando tu tentaras seguir imprudentemente, ouvindo apenas o desejo do desconhecido, esquecendo-te de mim, permitiste cair em uma escuridão infindável de fofocas e desestabilização coletiva. Deixando-me de lado, não se lembrando que também sou aliado da imaginação, cometeras uma insurgência de... A reprodutora paralisou-se quando o Maioral virara-se e a olhou nos olhos. Diante de dias como este, dias devastadores e minuciosamente cortantes, eu olho para nosso lar e indago: quanto tempo durará? A resposta é sempre a mesma: até que o último pereça sobre esta terra. Nossa sagui tentara falar, mas Maioral não a permitiu. Só que cada vez que um dos nossos companheiros é eliminado, eu penso que esse dia pode estar próximo, mas tento, a todo custo, lutar contra esse pressentimento devastador. Pode imaginar, reprodutora? Imaginar como fiquei ao receber a notícia de que minha companheira querida, um dos poucos micos que está comigo desde o nascimento e conseguiu sobreviver, está fazendo a cabeça de reprodutoras jovens do grupo? A sagui abaixou a cabeça com total vergonha e Maioral elevar o tom de voz. Imagina-me ter que escutar cada detalhe sórdido de um acontecimento esquisito. De como você deixara as outras desnorteadas e em mau estado, e mesmo assim continuou a tentar persuadi-las a continuarem algo totalmente desagradável e sem sentido. Eu estava desesperada. A pequena fora imprudentemente pelo lado do orgulho cego e obtuso. Em vez de uma explicação sensata e prudente, ela escolhera a arrogância impertinente. Mas, veja, não uma arrogância padrão, de alguém que profere da boca para fora palavras de superioridade ou palavras ofensivas para se proteger dos erros cometidos, tentando colocar terceiros como grandes culpados, mas uma arrogância frouxa de quem quer estar certo, porém, no cerne, sabe que não está. Apenas fiz algo diferente, algo que nunca tinha feito antes. Pensei que poderia ser bom. Algo muito diferente. Eu estava idealizando algo em minha mente, e foi o que eu fiz. Eu mereço, não é? Quem pode me julgar? O que eu posso fazer a não ser tentar? Lembrou-se e repetiu como um mero papagaio a pequena sagui. Todos podem julgar a todos, respondeu o Maioral. Contudo, ninguém deve julgá-la por tentar, mas a julgarão por fazer o inédito, por fazer algo que não é adequado à nossa espécie, por deixar terceiros em estado de choque, por pressionar outras a repetir o que não gostaram. Estas palavras verdadeiras, mas causadoras de grande sofrimento,
ergueram mais e mais a vergonha de nossa pequena que presenciava a guerra entre todos os seus sentimentos melancólicos. Um tentando colocar-se acima do outro, com a pequena exceção da arrogância medrosa. Esta ainda conseguia arranhar levemente a pequena Sagui. Eu apenas pensei que a primeira tentativa foi ruim porque era a primeira. Então as pressionara, logo depois, para ter certeza. Concluiu o maioral, já que nossa Sagui travara inesperadamente. Sim. Confirmou a confirmação. Mas não é assim? Não devemos tentar para ter certeza? Não queiras desvirtuar as coisas. Tu bem sabes a resposta. Eu acabei de respondê-la. Ninguém deve julgá-la por tentar, mas todos irão por pressionar outras a continuarem naquilo que não haviam gostado. O maioral, encarando a pequena reprimida, respirou fundo e, por um pequeno período, acalmara-se vendo que a pequena não passava de um poço de incertezas e sentira-se culpado por não a ajudar, já que não foi a primeira vez que a percebera naquele estado. Ele continuou rígido e não fraquejou, apenas decidiu ser mais sensível. Pequena, o que a fez cometer esse ato? Indagou o líder. Você, maioral, foi você. Respondeu cabisbaixa e sem nenhuma pretensão. Como? O que posso ter feito? Você nos mantém aqui. Respondeu cautelosamente a Sagui. E o que tem de mal nisso? Não compreendeu o líder. Você diz que este é nosso lar e nosso abrigo. Você nos faz lutar por um pedaço de nada e parece não se importar com o sofrimento que isso causa. Vocês podem estar pensando que isto é apenas o jogar de culpa para o outro. E vocês não estão errados, mas estão sendo simplistas. Havia uma mísera arrogância nas falas da reprodutora, já que ela estava apenas desabafando o que estivera preso por bastante tempo. Você nos vê morrer, mas nos faz continuar lutando, ao invés de simplesmente nos guiar para um novo lar. Maioral travou e, em sua cabeça, a fúria desabrochou de forma instantânea. Perigosa e orgulhosa, a fúria tornou-se maior, porém, um pequeno resquício de calmaria gritava pedindo clemência melancólica e jovem. Você me acusa de não me importar com vidas de minha tutoria? Estas palavras saíram quase que silenciosas, apenas um suspiro. Eu faço o que eu faço, por motivos que vão além de sua compreensão. O tom erguera-se gradativamente até alcançar uma altura mediana, pois aquele resquício de clemência desapontava do fundo, relembrando que ali se encontrava apenas uma jovem desorientada, com conclusões precipitadas muito por causa de algo grandiosamente terrível. Esta é a nossa casa. Esse é o nosso lar. E não importa o que você pense sobre fictícias imprudências. Não, é lógico que importa. É claro que importa. Incomoda ouvir isso. Saber que é assim que pensa uma grande companheira. Como podes me dizer que não ligo para meus companheiros? Você parece não se importar. Retrucou de forma complacente e com um olhar inseguro. Você está sempre com o mesmo olhar, com a mesma postura. Os companheiros estão morrendo e você continua com o mesmo discurso. Essa é a nossa casa, não há para onde ir. Aqui devemos lutar e ficar. Nossa Sagui segurou as últimas palavras. Precisava de muita coragem para dizê-las, coragem que ela não possuía. Mas como não havia maneira de continuar assegurando, ela disse. Você parece um louco. O maioral, por um micromomento, não sabia o que dizer. Ele sentiu-se como um ordinário, um mau líder. Ela não é a única. Fora isto que pensara e isto o fez titubear. Nossa Sagui percebera o piscar lento e demorado de alguém que diz para si mesmo que falhou. Sem nenhuma raiva, apenas com um mísero orgulho, ele disse. Pode ser que esteja certa, em um certo descaso para com a família. Não, você está certa. Porém, você não consegue entender que esta é a nossa casa e que não há para onde se afugentar. Claro que há, ou deve haver, disse nossa reprodutora, olhando para o seu líder. Ela jamais havia escutado um "você está certa" de maioral, e ficara surpresa ao perceber que ela o deixou abatido por algo que pronunciara. Não há, pequena. A simplicidade é frutífera e piedosa. A verdadeira rainha da felicidade, mas, às vezes, a simplicidade é sequestrada e precisamos nos adequar à comandante universal, a infeliz complexidade. Explicou calmamente o maioral.
Você vem com palavras bonitas e bordões chamativos para nos fazer suprir sua sede de guerra e sangue. Este bruto pensamento rodopiava na mente da Sagui em tempos passados, mas, no passado, um ser tão inseguro jamais teria coragem para tal acusação. Contudo, naquele instante, enxergando aspectos de si em seu líder, percebera que estava errada. Eu sei, pequena, que nos lideram por caminhos tortuosos e imundos, onde irmãos perecem, mas essa conduta inconveniente é tudo o que posso fazer. Sei que deve ser difícil ouvir isso, mas é a verdade. Mas essa não deve ser a verdade. Por que não voltamos atrás? Não podemos voltar atrás, pequena. A vida não tem um amuleto para podermos rebobiná-la. Mas... Não existe mas para a natureza, pequena, respondeu o líder cansado. Porém, dessa vez não haveria nenhum pedido para retirar-se. Estava na hora de ajeitar a bagunça. Quando você enxerga um companheiro morto, você sente raiva e sente medo. Você olha para os olhos do morto e não enxerga sua alma. Sabe que um dia será você, um dia será todos, e isso te faz sentir a frieza implacável penetrando cada orifício de sua pele. Mas, quando você se lembra que aquela vida fora retirada de você, brasas queimam em seus olhos e seu coração é açoitado raivosamente. Então você percebe que está em conflito, um conflito longo de perda, e, naquele instante, você começa a caminhar contra o vento. Mas diferente dos outros, um líder não pode paralisar-se. Ele é o exemplo a ser seguido, ele é a personificação da força e da vontade. A pequena ouvira um relato tão belo e sentira algo dentro de si, um sentimento de igualdade poucas vezes discernido. Sentira-se bem por saber que alguém tão gigante havia aspectos semelhantes aos seus, mesmo que fossem poucos. Por que não parar? Eu não compreendo, líder. Por que lutar por terras e árvores? O que são essas coisas comparadas à vida? Indagou gentilmente nossa Sagui. Essas coisas e nossos companheiros é tudo o que temos, pequena. Sem tudo o que temos, sobra nada. Sem nada não há pelo que sobreviver. Se não há pelo que sobreviver, não há mais motivos para viver. Mas temos uns aos outros. Não é isso que importa. Se temos um ao outro, então temos a verdadeira felicidade, não é mesmo? Não é simples. Não é tão simples, pequena. Como sobreviveremos no nada? Eu lhe retruco. Você seria feliz vendo seus companheiros morrendo de fome ou de frio? A pequena reprodutora apenas sinalizou com a cabeça a resposta óbvia e esperada. Seu raciocínio é simplório e ignorante. Não há nada para além do nosso verde, e os inimigos querem todo o verde para si. Não tem resposta mais apropriada do que a do velho Macróbio. Somos oriundos da vida, a grande mãe que faz tudo valer a pena, e a ela pertencemos. A soberana mãe nos propicia tudo, e a ela devemos respeito. Sem o abraço de nossa mãe, somos engolidos pela mesma, pois ela é mãe e não subordinada. É isso que os dourados estão tentando fazer, retirar-nos dos braços da nossa mãe para tê-los apenas para si. Mas deve ter outra escolha, outra saída. Há várias outras escolhas. No entanto, o que você acha que iremos fazer? Comprar um cômodo em uma grande árvore de pedra e sair em busca da floresta perfeita nas costas do nosso mordomo humano? Ironizou o maioral, tão somente para evidenciar a realidade, sem intenção de magoá-la. As únicas florestas que existem ao nosso redor estão repletas de homens dentro de imensas máquinas que os deixam invencíveis. Florestas que nunca se silenciam moderadamente. O calar da noite, tão pouco duradouro, é quebrado incessantemente por gritos de fêmeas e crianças humanas. As únicas semelhanças possíveis entre a nossa floresta e a deles é o som ambiente de mães chorando e de pequenos indagando: onde está o meu pai? Por que não enfrentar o mal colossal que nos amedronta, que nos joga para o lado e se aproveita do que nos pertence sem a mínima consideração? É o que estamos fazendo, pequena tola. Estamos lutando contra o inimigo que tenta nos derrubar dos braços da Celeste Mãe. Não contra esses, maioral. Lutamos com quem podemos vencer. Não há vitória para cima dos colossos e você sabe disso. Apenas está com os sentimentos exacerbados. Não há sentido em fugir de uma guerra para cair direto no abismo.
Mas já estamos no abismo, maioral. Eu sei, pequena. Porém, esse apenas quebrou nossas pernas e levou a vida de alguns companheiros. Estamos em um abismo. Abismo não é abismo? E por que estamos aqui por um pedaço trivial de terra? Indagou tristonhamente nossa reprodutora. Um pedaço trivial de terra? Ouça, minha pequena, não existe terreno trivial. A natureza. Aqui, neste mísero pedaço de terra, nossos ancestrais sobreviveram. Aqui eles sangraram e aqui eles faleceram. Tu consegues entender que toda esta terra é consagrada por sangue e benzida por lágrimas? Aqui, local que você desdenha tão indesejavelmente. Filhotes das mais diferentes espécies foram devorados por predadores e mães choraram. Animais aéreos e terrestres foram envenenados e mães e fêmeas choraram. Criaturas despertaram-se diante de bípedes colossais e amedrontadores que os aniquilaram. Tudo quanto é tipo de ser pequena já proclamou: este é o meu lar, mas estão todos mortos e agora este é o nosso lar. Isso é história, isso é vida, isso é natureza. Aqui neste local ressurgiremos, aqui reconstruiremos e aqui desmoronaremos. Este é o ciclo da vida: nascer, sobreviver e morrer. Nós despontamos do nada, sempre tentando manter-se no pico, mesmo sabendo que um dia, em um maravilhoso ou desgraçado dia, tudo se acabará. Sim, eu sei. Todos sabem, líder, mas é exatamente isso que não entendo. Para que viver em um ciclo vicioso e sem fim, se já conhecemos o final? Macróbio saltara dos galhos para trás da jovem sagui, e a pequena virara-se instintivamente. Para que os do futuro, quando estiverem reclamando por terem que devorar a fruta mais mole, calem-se perante o sábio quando este contar-lhes sobre os do passado, que, literalmente, deram a vida para que eles pudessem usufruir do breve auge. O velho Macróbio, que tanto esperou por uma acanhada brecha, começou a retórica de forma esmagadora, mesmo que o começo possa parecer desvio de resposta. O velho admirou os olhos de seu líder, e estes, cansados, sentiram-se aliviados por poderem descansar. Maioral continuou da mesma maneira que estava, sentado sobre a pedra, observando a paisagem e o luar. Esse é apenas um dos exemplos, querida. Nós poderíamos expor vários outros, como para que você se deleite da exuberante vida ou apenas descubra a incógnita indesvendável. Realmente não importa, porque as probabilidades são inimagináveis. As linhas que formam a vida são isso, um emaranhado infinito e incompleto, onde toda a história, não importa qual, pois a vida não distingue os seres, é bem-vinda. O emaranhado é composto por cordões finos e grossos, curtos e longos. Cada ser que já existiu e existe tem um espaço para deixar seu legado, sua memória e seu espírito. Outros, tão bem-aventurados, criam algo tão poderoso que seu próprio cordão não é digno de suportar. Assim, dá-se início a um novo cordão, uma nova história. Uma complexidade tão imensurável é simplesmente inexistente em tua pequenina perspectiva. Tente imaginar, minha pequena estrela, um número tão imenso que não há palavra que descreva, de cordões sendo tecidos ilimitadamente e incansavelmente. Uns se autodestruindo, outros sendo destruídos. Uns se tornando mais fortes e outros mais fracos. Alguns se reerguendo e outros desistindo. Cada escolha, cada ação, cada sentimento, cada conquista, cada derrota, cada perturbação, cada criação, cada tudo, minha querida estrela, tecendo os cordões da história. No fim, o que realmente importa é como você vai fazer a coisa, a história. Como você mesma disse, todos já sabemos o final. Entretanto, a pontuação final de uma história não nos faz desprezá-la. Nossa pequena e destruída sagui ficara sem palavras. Apesar de haver milhões de perguntas em seu pequenino cérebro, ela estava cada vez mais solta. Já ficara perplexa anteriormente ao perceber que o líder é apenas um mico mais forte, algo que ela já sabia no passado, mas que fora ofuscado por sua melancolia e pela soberba do líder. Agora sentia a gratidão e a beleza de ter dúvidas sanadas. Mesmo que não entendesse completamente, a pequenina sagui já não tinha motivos para continuar a tentar se esconder em uma casca fina e moribunda de tristeza, pois aquele velho tinha sensibilidade
e conhecia os fantasmas que a cercavam. Você realmente deixara as ideias que circundavam sua mente desbravarem a realidade, pequena. Sim. Me diga, jovem, valeu a pena? Pequena, diga a verdade. Solte as amarras da boca e diga-me, valeu a pena? Não. Por que não? Não sei, Macróbio. Sim, você sabe, minha querida. Então diga para nós. Porque não me fez sentir melhor, apenas pior. Porque fez outras se sentirem pior. Porque não foi como imaginei. Minha querida pequena estrela, por que achou que algo assim funcionaria? O que fez você pensar que acasalamento era a solução para seus espectros sombrios? Ainda tentara com companheiras. Você sabia que não poderia ficar prenha. Por que isso? Eu vi humanos, senhor. Fêmeas tristes. Pelo menos uma estava, eu lembro. Eu também lembro de vê-las felizes depois de "se amamos muito". Foi o que uma falou. Eu pensei que... Isso também a faria feliz? Sim. Pequena, minha pequena, os colossos são outra espécie. Seus gostos, seu modo de vida e seus prazeres são diferentes. Sim, eu sei, Macróbio. Mas isso não a impediu de fazer o que não deveria. Em todos esses anos, eu também já presenciei acasalamento humano, e com esses olhos eu vi as diferenças e as semelhanças. Veja bem, querida, olhe para mim. Nós que vimos muitas coisas, já lutamos, já estivemos no auge, e que nesse instante você olha apenas para um pré-defunto. A história está no fim. O meu glorioso fim, assim como tantos outros fins gloriosos e humilhantes que acontecem diariamente ao nosso redor. Mas não é o seu. Você ainda está no início da vida. Ainda tem tempo para errar, tempo para testar, muitas coisas a aprender e não há por que desesperar-se. Como? São tantas perguntas, tantas emoções, tantos pensamentos, tantos momentos. Não há tempo para tudo. Não consigo dar conta de tudo. Pequenas indagações tropeçam em grandes complexidades e a desestabilização volta a reinar. Em meio a tanto caos, apenas uma coisa venho a pensar e mais desestabilizada fico por resposta não conseguir dar para a pergunta: como a tulipa poderia ser uma rosa ou o demônio transformar-se em Deus? Pequena, por que falas dessa maneira? Você continuará a tropeçar enquanto a paz não reinar. Respondeu o velho sutilmente. Você precisa entender. Você escolhe o que é e o que será. A escolha definitiva. Então olhe para o fundo da sua alma e responda: você trocará o certo pelo incerto? Deixará a calmaria escapar em profundos suspiros ou expulsará o caos em grandes pensamentos? Você escolhe, pequena. Você é a principal responsável pela sua felicidade. Enquanto a sua pergunta, ela é a perfeita reverberação do seu estado de espírito. Algo tão simples só poderia ser complicado para aqueles que estão desorientados. A tulipa, minha pequena, é uma bela flor que não tem pensamentos. É uma das vozes da beleza e um dos símbolos da perfeição. Ela jamais poderia querer ser uma rosa, porque ela não deseja nada a não ser água e sol. Porém, outros, como por exemplo, alguém que nunca tenha visto outra planta senão uma rosa, poderia facilmente tratá-la por uma rosa. Mas tal pensamento torpe, por mais que engane, um dia será refutado pela verdade crua que trará luz aos desavisados. Essa bela flor não consegue imaginar, ela não tem a maior das criações, a mente. E na falta do núcleo, há também falta da decisão idiosincrática sobre você próprio. E isso significa uma coisa: a tulipa jamais será uma rosa porque ela não consegue imaginar-se como uma. Como o demônio poderia transformar-se em Deus, pequena? É simples, só basta olhar ao redor para obter a resposta. Sentimentos recíprocos apropriaram-se do local. Olhares satisfeitos encontraram-se. A calmaria ressurgiu e a luz vívida, finalmente, planara sobre a cabeça de nossa Saguê. Ao norte do ocorrido, uma linda mulher no colo seguro de seu amado, sendo afagada graciosamente com um largo sorriso no rosto, conversava enquanto observava as estrelas. Ela proferiu palavras sentimentais e de grande impacto. Em algum lugar do planeta, neste mesmo instante, com certeza há algum casal amando-se muito, usufruindo dos prazeres carnais de forma graciosa e talvez até furiosa. Tudo isso sobre a linda luz do luar. E isso me faz feliz. Porém, logo em seguida, também me lembro que em algum lugar do mundo
sobre a mesma luz do luar que o casal se ama, há alguma mulher sendo deflorada horrorosamente, e isso me faz triste. E é isso. Sob a mesma luz que uma mulher grita por amor, outra grita por dor. Sob a mesma vigília lunar que um homem se vê ereto para seu amor, outro se vê ereto para seu desamor. E assim as coisas continuam a seguir seu caminho e seu rumo. Não importa o que esteja fazendo sob a linda luz lunar, a lua jamais te julgará. É querer muito que esses astros, esses seres e essas coisas façam aquilo que nós devemos fazer. Eles não nos devem nada. No geral, eu acho que os devedores somos nós. O casal se amando me faz feliz, a mulher violentada me faz triste, a beleza do todo me faz feliz. Mas gosto de pensar que a beleza está em todos os lugares para que os casais felizes se sintam mais felizes e as mulheres desesperadas sintam-se fortes para continuar. É uma noite bonita, em um mundo lindo, aterrador e sufocante, onde tudo acontece. Pequenos sentimentos que se desenvolvem e fazem-nos ter vivências distintas. Será que gigantescas emoções descontroladas e, de certa forma, até mesmo hediondas, retiram nosso livre-arbítrio? Sequestrando-o e retirando-o de nossa visão, mesmo ciente que ele está por perto, não conseguimos encontrá-lo. Alguns de nós não conseguem encontrá-lo, outros descobrem rapidamente, alguns chegam até mesmo a nem sequer deixar que o levem. Ou será que isso faz parte do livre-arbítrio? Porque, como usei de exemplo acima, alguns, gosto de pensar que são poucos, colocam limites sobre as rebeldes emoções, tornando-as mais submissas e menos desordeiras. Sendo assim, a maioria não perde seu livre-arbítrio de forma criminosa, mas por pura incompetência e incapacidade, permitem que emoções rebeldes e convincentes o peguem e tomem seu lugar. Tudo importa e nada importa, já que no fim somos apenas cordões se tecendo e criando a própria história. Histórias únicas, porque cada ser é cada ser e isso nos faz especiais. E, ao mesmo tempo, histórias iguais, porque somos um número inaudível de seres que, corriqueiramente, pensam e fazem as mesmas coisas que outros já fizeram. Sentimentos, paradoxos e outras coisinhas que fazem a vida ser complexa e, por conseguinte, valer a pena. Vassalos, o mundo é realmente um imenso círculo com um monte de relatividade dentro. Sobre o autor. Victor Gabriel Borges, com a alma calmamente irascível e o espírito diligente, insiste em viver dia após dia em algum canto menosprezado deste nosso Brasil.